Se ele fizer a curva assim, o que acontece? Eles giram juntos. O caster atua de novo, Sim. o caster atua e depois o camber também muda. Já este tem uma área de pastilha bem grande. Ah, isso significa que o próprio volume que pode segurar a área do disco é grande. A área do disco aumenta. Tem o manga de eixo. E essa estrutura é fixada lateralmente, ou seja, no meio só está conectada por parafusos assim. Certo, exatamente isso. É desse jeito, então. Essa parte suportará grande carga. Mas veja bem, não é essa estrutura, e sim uma estrutura que desce e atravessa completamente por dentro. Certo. E essa ponta aqui também está mais próxima desse ponto vertical que desce. Então, Esse design possui algumas diferenças. olá, eu sou Yot Melkgoreum. Olá, eu sou Gomizu. Se fôssemos avaliar o melhor conjunto de suspensão entre os SUVs médios, com certeza um deles seria o Grand Coleos. Entre os SUVs médios nacionais, o Grand Coleos é o melhor. É o melhor mesmo? Sim. Então, o que eu realmente queria saber é sobre o novo modelo. Que carro é esse? Agora, Filante? Filante. Claro, é incrível. Eu queria muito ver a parte de baixo do Filante. No canal, muitos já pediam. Faça logo a análise da parte de baixo do Filante antes do test drive, chefe. Recebemos muitos desses pedidos. Hoje, o Filante. Por qual critério devemos analisar? Eu tinha grandes expectativas sobre o Filante, que também estava na minha lista de desejos. Você também pensou em comprar, não foi? Mas agora, diferente do que esperava, O chefe queria um SUV grande, e achou que este seria maior. porque ele também usa a terceira fileira de assentos. Mas, para ser sincero, pessoalmente eu não tinha grandes expectativas. Sim, foi assim. De qualquer forma, a estratégia de luxo... Será que esse carro realmente vale 5 milhões de won a mais em comparação ao Grand Coleos? Será que vale mesmo? Então, o chassi do Grand Coleos, que tem um estilo SUV tradicional, nós avaliamos muito bem. E o mercado também não mente. É verdade. No começo foi muito criticado, sim, isso mesmo. Na verdade, desde que comecei a administrar o canal, postei muitos vídeos e esse foi realmente o carro que mais recebeu críticas de todos os tempos. Era o Grand Coleos, mas como é bom, vende rápido. Hoje vou analisar a suspensão do Filante que eu estava curioso para ver. Primeiro vamos olhar rapidamente o exterior. Sempre comentamos a qualidade de construção. Surgiu um novo conteúdo há pouco tempo. Qualidade de construção. Sim. Quando se trata de qualidade de construção, nesse nível aqui, geralmente é o padrão de alta precisão. Sim. Você está falando que é preciso como uma navalha, certo? Quais as desvantagens desses carros? O encaixe das peças é ruim. O encaixe das peças fica todo desalinhado, né? Quer dizer que fica mais evidente, né? Sim, a Renault sempre se destacou nisso. Já falei sobre o Grand Coleos. Quase não há desalinhamento nas peças, tudo se encaixa bem. Mesmo com esse formato que faz uma curva bem acentuada, o alinhamento das peças ainda fica muito bom. Esse design é inacreditável, né? Agora entendi seu ponto. Além de robusto, não havia isso em carros populares. Isso mesmo. Nesse aspecto, fizeram um ótimo trabalho. E se você olhar, as lanternas traseiras são todas tridimensionais, saltando para fora. Mas o acabamento e o encaixe das peças também são muito bons. Se você olhar desse lado, especialmente considerando que este é um dos primeiros modelos produzidos, está realmente muito bom. Entendi. A qualidade de construção, incluindo o encaixe das peças visíveis, é realmente boa. Na verdade, nós já tínhamos comentado sobre isso, não é? Há 2 anos, quando vimos esse carro, eu disse que, mesmo nas partes que não ficam visíveis, ele era realmente bem feito. É verdade. Mesmo vendo agora, ainda está muito bom. E hoje é um carro fosco. É a primeira vez que trabalhamos com fosco, então vamos mostrar o fosco em detalhes? O fosco costuma ter muitas irregularidades. Oh, a pintura sim. Muitos costumam ter um aspecto irregular, mas veja só, apesar de ser fosco, a textura está excelente. Desde a época da Samsung, a Renault sempre teve uma pintura de qualidade. A qualidade da pintura é realmente muito boa. A aparência, considerando que veio do Grand Coleos, resultou em um carro bem diferente. É totalmente diferente. Sim, acho que a pessoa que fez isso também é incrível. É impressionante, realmente impressionante. Então agora, vamos lá, vou abrir o compartimento do motor e dar uma olhada dentro do capô. Na verdade, este carro é praticamente o irmão do Grand Coleos. Honestamente, é difícil encontrar peças externas ou estruturais que sejam diferentes. E quanto ao acabamento, o que acha? Tá bom. O acabamento está bom, né? Não. Fiquei pensando, será que estava tão bem feito? Este parece especialmente bem feito. Bem, Está assim, não devemos nos impressionar com isso. Porque é caro. já que é caro, o chefe pensa, vou encontrar esses 5 milhões, algo assim. Está bom? Já que é caro, é um carro que realmente precisa de atenção aos detalhes no acabamento.
Então, o motor 1.5 turbo, combinado com o sistema híbrido série paralelo, eu testei hoje, e com certeza a sensação de conexão direta em baixa e média velocidade, até o início da alta velocidade, é definitivamente mais precisa do que o sistema paralelo da Hyundai e Kia. É bom, é realmente bom. Como está sendo anunciado desta vez esse sistema de servofreio eletrônico? É aquele ali dentro, certo? Sim. Esse veículo é um híbrido que possui modo elétrico, então ele não tem um servofreio que gera vácuo. Por isso, um servofreio eletrônico que mistura a pressão hidráulica do freio com a frenagem regenerativa está desempenhando essa função. No caso do Grand Coleos, essa parte também era boa, era satisfatória, mas neste aqui a força do pedal é ainda melhor. A atualização Com certeza. foi feita, com certeza. Com certeza, vendendo há 2 anos. A quantidade... Agora já venderam mais de 50 mil unidades, né? Então parece que eles melhoraram com base nos dados acumulados. Estou certo? A força do freio em um carro híbrido é difícil de ajustar, pois é preciso combinar a força hidráulica com a frenagem regenerativa. E essa proporção muda, certo? A pressão do pedal deveria ser mantida proporcionalmente ao valor do duty, mas nos carros coreanos isso geralmente não é tão satisfatório assim. Na verdade, esse aspecto era até mais suave. Este aqui é muito melhor. Porque Agora, eu estou com qualidade. estou dirigindo um híbrido, né? É verdade. Enquanto eu trabalhava, os inscritos começaram a comentar. Ah, Sr. Banjang, ouvi que você comprou o novo híbrido de última geração. Preciso comentar. O senhor escolheu o Palisade 2.5 híbrido. No fim, você está dirigindo, então é o mesmo powertrain híbrido, certo? Qual a diferença? Com certeza, o sistema paralelo do meu Palisade da Hyundai é, como posso dizer, meio bobo. Tem uma sensação típica de híbrido paralelo, com algumas áreas em que a resposta não é tão boa. Uma sensação um pouco decepcionante. Sim, por que isso acontece? Quero ir, mas algo me impede, como se carregasse um peso. Hoje, no Filante, não senti isso e gostei muito. Sensação direta? Sim, sensação direta. Acelerei para avançar mais rápido, mas isso é questão de um instante. Você sente algo como, por que ele está hesitando assim, não é? É um motor turbo de 2.500 cc com 330 cavalos de potência. Mas hoje eu dirigi pela cidade, subindo e andando por aí, e a sensação de aceleração ao acelerar suavemente no meio do trânsito foi muito melhor com este carro. Tenho que admitir essa parte. Então dizem que a potência foi um pouco melhorada, cerca de 5 cavalos, mas na verdade, ao invés de uma grande melhoria, provavelmente só ajustaram um pouco o mapeamento. Esse aumento não é tão grande, então donos do antigo Grand Coleos não precisam se desapontar. Certo, então já olhamos o capô, agora vamos levantar o carro e dar uma olhada na parte de baixo. Se quiser deixar os mesmos carros mais sofisticados, qual seria o primeiro passo? Primeiro tem o isolamento acústico e o conforto ao dirigir, certo? O isolamento acústico e o conforto ao dirigir devem superar os do carro original. Por isso, a suspensão do novo Filante prioriza esses pontos, usando materiais diferenciados para o isolamento acústico. Ah, aqui na frente isso é feito de plástico e aqui é feito de material de absorção de som, sim. E também foi reforçada a absorção de som na parte interna. Ah, um pouco mais. Agora o carro precisa de mais reforço, pois o material de absorção de som principal deve suportar mais 500. Vamos encontrar os 500 certo, agora foi reforçado. Ainda assim senti que ficou mais silencioso. Naquela época, há 2 anos, ao revisar o Grand Coleos, fiz uma declaração perigosa. Mesmo comparando com o GV70, ele é mais silencioso. Alguém comparou com o Genesis. Fui muito criticado por isso. Naquela época foi realmente surpreendente. Sim, era tão silencioso assim. Naquela época, eu e o chefe de turma fomos para Busan, ligamos o carro e, olha, não corremos nem 5 quilômetros, nem 500 metros, talvez nem 100 metros. Assim que saímos, já ficamos surpresos, sabe? Foi assim. Basta virar o volante uma vez para a direita e você já sente que o sistema de direção elétrica deste carro é muito bom, não é? Dá para perceber essa sensação. Depois de muito tempo, experimentamos o carro de novo e, como esperado, com a direção GF e um bom acerto, ficou ótimo, não foi? É isso mesmo. Mas qual era a fraqueza do Grand Coleos? O carro é estável e dirigir é muito agradável. No entanto, o perfil dos consumidores locais ainda tinha certa resistência em aceitar esse tipo de condução mais firme e estável. Ainda tem. Os mais jovens até gostaram relativamente, mas quando se fala em conforto de condução, a maioria das pessoas prioriza a maciez. Preferimos algo macio como uma cama d'água. Então, como o Grand Coleos resolveu esses problemas ao vir para o Filante? Desta vez aplicaram um amortecedor sensível à frequência. É um amortecedor sensível à frequência. Sim. Vocês já devem conhecer esse assunto, mas vamos ouvir novamente pelo nosso chefe. O amortecedor de frequência variável tem um canal dentro do cilindro onde a haste do amortecedor se move
E ao ajustar esse canal para ficar mais estreito ou mais largo, controlamos a velocidade de resposta dele. Por isso, o amortecedor de frequência variável ajusta a sensação de amortecimento levando em conta as condições da estrada, as circunstâncias de condução e a velocidade. Ah, Isso mesmo, dependendo das condições da estrada. então, chefe, Os amortecedores comuns ou amortecedores mecânicos tradicionais funcionam da mesma forma, independentemente das condições da estrada? esse sistema McPherson, né? Hoje em dia já vem com controle de amplitude e sistema multiválvulas incluso. Como já mostrei antes, o amortecedor fica na vertical, com o ângulo caster levemente à frente, movendo-se apenas assim. Portanto, não seria necessária essa função. Mas quando ele faz uma curva... pessoal... Pessoal, olhem bem aqui, por favor, faça isso só uma vez, chefe. Sim, o que acontece quando ele faz a curva assim? Gira junto, né? O caster entra de novo, né? Sim? O caster muda de posição e com isso o camber também muda. Ah, então. A direção em que essa haste se move também muda. A direção também, ela muda com base nesse ponto de referência, né? Verdade. Hoje, carros já contam com tecnologia de controle de válvula baseada nesse tipo de ângulo. Então, mesmo o Grand Colel sendo só até aquela versão, a sensação era muito boa. Aquela sensação era ótima. Sinceramente, falando pessoalmente, a sensação atual desse amortecedor sensível, a frequência é bem parecida com a dos carros da Hyundai. De certa forma, podemos interpretar isso como a Renault ouvindo mais os consumidores coreanos e mudando para uma versão mais suave? Agora que vejo isso, sim, não tinha como ser diferente, porque o fabricante é o mesmo, a Mando. E sim. Quer ver o logo? Só de olhar muitos desistem, mas quem trabalha com manutenção reconhece o fabricante pelo logo. Tem uma borda vermelha com uma linha pontilhada. Pode comparar com esse logo? É igual, né? Sim. Esse aqui é o LX3 Palisade? Esse aqui é do Palisade. Ah, esse aqui é do Gran Koleos, finalmente é da Mando. A Mando é boa, né? É bom mesmo. É bom, mas pessoalmente eu prefiro um pouco mais o estilo anterior. Você prefere algo mais duro e honesto, então por meio disso dá para perceber claramente o conforto do carro, né? Como o amortecedor está aqui, a sensação é parecida. Obrigado. Como você pode ver, essa parte do manga de eixo e outras coisas, vou explicar melhor lá embaixo. Tem um segredo. Então o freio tem as mesmas especificações de hardware que o Gran Koleos. O disco de 320 mm, isso aqui tem um tamanho de cerca de 29 ou 30 mm, como eu já mencionei antes. Mas a área de contato da pastilha aqui é um pouco grande. Isso sim. O próprio volume que pode segurar a área desse disco é grande, né? A área do disco aumenta. Nos carros importados, isso se chama área de contato da pastilha, e a área de contato com o disco de freio é maior. Na BMW, o cubo é pequeno e o disco tem pista de frenagem muito larga. Dizem que quanto mais quadrada for a pastilha, melhor. Afinal, como cobre uma área maior, você quer dizer que o desempenho em si é melhor, certo? Correto. Pastilhas maiores melhoram o freio, e quanto mais próximas de um quadrado, melhor para evitar vibrações e garantir estabilidade na frenagem. É isso mesmo. Quanto mais próximo de um quadrado, melhor. Então, quando projetam a pastilha, eles analisam isso e chamam de razão de comprimento da pastilha. Nos carros nacionais, isso ainda é um pouco fraco, e os carros antigos da Renault também eram assim. A superfície da pastilha é relativamente grande. Então essa parte com certeza está melhorando continuamente. Está melhorando, espero que sigam com um bom trabalho. Que continuem fazendo um bom trabalho daqui para frente. Espero que daqui para frente não brinquem mais com essas coisas. Renault, que leva a direção a sério, que leva a performance a sério. Então, quais são as diferenças no suspensão traseira? Na parte traseira, vamos primeiro dar uma olhada no material. O material na parte traseira é totalmente feito de material de absorção de som desta vez. Sim, tem algum motivo para isso? Se você tocar aqui na parte traseira, vai perceber que muito do ruído do atrito dos pneus com o solo entra por essa área. Por isso, até em carros compactos é recomendável adicionar mais isolamento acústico atrás. Mesmo nos carros compactos, que normalmente economizam ao máximo nas peças, geralmente colocam uma cobertura na caixa de roda traseira. Agora, no caso do Filante, ele vem com uma cobertura de caixa de roda feita de material fonoabsorvente. Sim, é isso. Na traseira, apesar de ser um sistema híbrido, ele é tração dianteira. Olhando aqui, o disco de freio é de 300 milímetros. E, é do tipo simples. Você pode ver que não são dois discos, não é do tipo duplo, é um disco simples, tipo simples. Se você olhar deste lado, atrás também há o amortecedor, que já vimos bastante. Sim, então na parte de trás, obviamente na classe 2 eles usaram alumínio, então se você olhar foi colocado um coxim de alumínio, e aqui também se você olhar tem um logo de single aqui. Vermelho sim, então foi instalada a suspensão da Mando. A Mando não tem apenas alguns tipos, certo? Na verdade, existem muitos. Existem vários tipos.
A Mando fornece amortecedores para várias marcas, incluindo os usados no Genesis. Eles também têm diferentes níveis, do nível 1 até o 5, então o fabricante compra e usa o que quiser. Seria bom se eles usassem o nível 5, que é o melhor. Pelo que eu vi por aí, eles realmente se esforçaram bastante, foi o que me disseram. Farei isso e vou olhar embaixo, certo? Então agora vamos analisar a parte inferior do filante de forma mais detalhada. Mas o surpreendente é que podemos ver um piso totalmente plano, algo que antes só víamos em carros de luxo. Se você olhar embaixo, a tecnologia de design é muito boa. Já falamos sobre isso no Grande Coleus, mas é excelente. Quando expliquei isso antes, cheguei a mostrar um carro da Audi para vocês. Isso mesmo. Basicamente está muito bem feito, então acho que qualquer um pode perceber isso, mesmo que não seja um especialista, certo? Eles deixaram assim bem plano, mas agora tiramos a cobertura só para mostrar para vocês. Podemos dar uma olhada rápida nessa cobertura? Sim. Agora, a cobertura central está no lugar, só não removemos esta parte aqui. Esta é a cobertura inferior dianteira. A cobertura inferior dianteira. Esta começa no tanque de combustível traseiro e vai até o fim da parte inferior traseira, tudo coberto pela cobertura frontal. Aqui é entre as rodas, atrás do tanque de combustível, essa parte que foi removida, certo? Daqui até aqui está tudo fechado, certo? Está fechado e a parte de trás é como você vê agora. O que acha? Muito bom, pois entre os carros Hyundai e Kia, só os elétricos têm essa cobertura. É mesmo? Sim, tem a tampa frontal, mas os carros da Hyundai e Kia não chegam a esse nível. A cobertura total inferior não atinge esse nível. O tanque de combustível fica exposto em todos os modelos básicos. Na parte inferior, onde resistência ao rolamento e vento geram turbulência, só a linha Genesis tem esse defletor de ar. É isso mesmo. Sim, nesse aspecto eu realmente gostaria de elogiar bastante. Então mesmo que chamemos de cobertura inferior completa, agora até os carros nacionais têm cobertura até o quadro auxiliar dianteiro e o meio de baixo, mas ainda há diferenças na parte traseira. Nos carros nacionais daqui até aqui não tem. O que tem isso é só o Genesis, certo? Cara, mas o tamanho da defletor de ar é enorme, é simplesmente insano, insano mesmo. Isso mesmo, aqui a cobertura bloqueia assim para que o ar flua suavemente. Quer tocar nesse defletor de ar? Veja como ela é bem feita. Há 2 anos, ao vermos a parte de baixo do Grande Coleus, ficamos surpresos. Esse padrão era exclusivo de carros premium e fomos muito criticados por isso. Era bom demais, mas também fomos muito criticados. Também recebemos muitos elogios. Então, se você olhar, este aqui também tem um quadro auxiliar. Sim. Tem um quadro auxiliar, mas esse aqui é um pouco parecido com a versão estendida do quadro auxiliar da Hyundai. Deste lado? Sim. Então, a travessa em H está incluído. a travessa em H também é bem parecida com a plataforma da terceira geração. Isso mesmo. A frente está um pouco aberta. E então conectaram a frente com parafusos em uma estrutura e projetaram para que o painel de suporte do radiador fosse sustentado em cima disso. A estrutura é robusta, como esperado em um carro moderno. Então, uma reviravolta. Esta parte preta é o motor, certo? Este lado é o motor e este lado aqui é a transmissão, o lado da transmissão. Para quem vê pela primeira vez, pode achar que a parte maior é o motor, mas na verdade a parte preta é o cárter de óleo. À esquerda estão a transmissão e o motor elétrico, que deve ficar em cima. Mas você lembra o que eu disse na época do nosso Arcadia? Eu disse que eles fizeram um ótimo trabalho no arranjo da estrutura. Mesmo olhando agora, o empacotamento dele também é muito bom. Conversando com o diretor, quando começamos a falar sobre empacotamento, eu dei uma olhada aqui. Colocar tudo dentro dessa estrutura é o dever do fabricante, certo? Certo, então o que fazemos para colocar tudo dentro? Para aprimorar a tecnologia de empacotamento, mudamos o design. Fazemos as peças menores, miniaturizamos. Então precisamos manter o desempenho, mas também tornar tudo menor e mais leve. Isso é tecnologia de empacotamento. Aqui foi usada uma tecnologia patenteada, sistema híbrido série paralelo com câmbio de 3 marchas. Os carros da Hyundai têm motor desse tamanho, e sim, ele fica exposto. Aqui deste lado. O que acontece é que a transmissão é empurrada mais para trás. Então, a transmissão ocuparia mais espaço, certo? Agora tudo está integrado, primeiro a transmissão, depois o motor. Como o redutor está integrado? Como assim? Se você olhar esse layout, agora que expliquei, os inscritos entenderão, mas podem questionar por que faço esse tipo de pergunta. Tem um motivo? Até o Palisade que o Banjangnin comprou é grande. Sim. Transmissões de carros médios e grandes variam de tamanho. Isso mesmo. O motivo que você citou é o tamanho, por isso não cabe. No caso desse veículo, ele tem um câmbio de 3 marchas baseado em redutor, baseado em carros elétricos.
Por isso é realmente muito suave. Se eu fosse comparar, a sensação é como a de um câmbio de 8 marchas ou mais. Resumindo, quando foi lançado, houve muitos comentários, mas depois de dirigir, esse câmbio de 3 marchas, Quando você dirige, chega a pensar, isso é um CVT? De tão suave que é, realmente suave. Por exemplo, o Palisade Hybrid que eu dirijo tem um câmbio de 6 marchas. Ele é bem mais lento, realmente. mesmo ele tendo 6 marchas, não dá para simplesmente dizer, aquele tem 6 marchas, este tem 3 marchas. Não é assim. Ele é bem lento. Às vezes o giro do motor sobe de forma desagradável, outras vezes ele treme e sai em rotações baixas, então tem esses pontos incômodos, mas no geral fiquei bastante satisfeito. Ele está rodando há 2 anos sem grandes problemas, então isso é bom. Já se passaram 2 anos e as vendas também foram bem expressivas, então aquela sensação de insegurança que existia na época agora está sendo superada e comprovada. Isso mesmo. Então, se você olhar aqui, o Sr. Mogori gosta desses 2 coxins de motor, eles seguram bem o motor, tem um aqui, certo? E tem mais um desse lado. E se você olhar aqui, esse acabamento usinado com precisão é muito bom, veja o acabamento dessa bucha e também esse trabalho de usinagem detalhado é realmente impressionante. Aliás, o motivo de eu dizer que são 2 é porque mesmo em veículos grandes no nosso país, aqueles com motores com muito torque, eles também eram divididos em 2 partes assim. Sim. Por isso, esse sistema de 2 partes geralmente está em veículos de alta performance ou potência. E nessa faixa de preço, mas agora ela subiu um pouco. Voltamos para 5 milhões de won. Sim, isso mesmo, porque é igual ao Grand Colors. Se olhar para frente, para os membros da frente, é de alumínio. Uau, você fala da parte de cima, né? Sim, isso mesmo. Isso aqui, Isso aqui, só um instante. Uau, é verdade, essa parte não dá para ver. Sim, está suficiente. o suporte frontal é de liga de alumínio. Esse suporte é um pouco longo, porque agora eles usam uma plataforma para produzir vários modelos. Então eles cortam aqui e daqui até aqui é uma plataforma multiuso. E daqui para frente já é uma plataforma para fabricar outros modelos. Isso é o chamado módulo. Atualmente, as montadoras usam esse sistema modularizado. Comparando com outras empresas nacionais e internacionais, um carro com alumínio fundido nessas áreas destaca a Genesis. De novo a Genesis apareceu? Sim, então nesse aspecto, realmente, quem só viu a parte de baixo da plataforma CMA pode ter pensado, ah, isso aqui não é só uma extensão, mas aqui também tem reforço, sabe? Isso mesmo. Eles também pensaram nas partes não visíveis da estrutura. Isso mesmo. E também como essa plataforma estendida de terceira geração, isso também tem um elemento de marketing, porque no caso da Volkswagen, eles ainda mantêm a estrutura em H, mas o desempenho em colisões é bom. Ah, é mesmo. Os modelos ID5 anteriores também tinham essa estrutura. Então, ser mais seguro, o importante é que isso não é o único fator, entende? E se você olhar até nos carros nacionais, se eu falar de novo da Genesis pode parecer repetitivo, mas olha, o freio preenche bem. Está bem cheio. Se você olhar o protetor térmico, também é de liga metálica. Essa liga começa a ser usada em quais carros? Começa a ser usada a partir da Genesis. Desculpe perguntar assim, senhor. No Palisade é só chapa de aço. Agora eu vou trabalhar em outro carro. Ah, isso aqui é o Palisade, esse tipo de chapa de aço. Sim, esse tipo de chapa de aço preta é usada. Ah, mas sim. De certo modo, surpreende. Sim, então, Renault, certo, a manga de eixo é parecida com veículos nacionais de porte médio e feito de liga de alumínio. Mas qual era mesmo a base desse carro? A plataforma CMA é da Volvo, né? Volvo, sim. Volvo usa uma plataforma europeia, então essa estrutura onde o amortecedor e o manga de eixo se conectam é igual à dos carros europeus, certo? Nossa, isso é algo importante de se dizer. Naquela época, isso nos impressionou muito. Embora carros como o Renault já tivessem esse conceito, essa estrutura atravessada era mais comum em carros de alta performance que já conhecíamos. Carros europeus, porque o carro recebe a carga desse jeito, né? Quando recebe, o amortecedor está sustentando o peso do carro, então ele recebe a carga verticalmente por baixo. Sim. Se isso estiver acoplado de forma que macho e fêmea fiquem bem encaixados, certo? A estabilidade fica boa, né? Seria ótimo. Por isso, muitos carros europeus adotam essa estrutura. Aquela estrutura ali. Sim. Pensei, não sei, vou explicar direto. A manga de eixo do Palisade está aqui, é a manga de eixo, certo? Sim, tem a manga de eixo. Agora está reproduzindo exatamente como é. Sim, hahaha. Se você olhar assim, tem a manga de eixo. E essa estrutura é fixada de lado, ou seja, o meio é conectado apenas por parafusos. Certo, exatamente isso. É esse o método, então... Essa parte suportará grande carga. Mas veja, não é essa estrutura, e sim uma estrutura que desce e atravessa completamente por dentro. Certo.
E essa ponta aqui está mais próxima desse ponto vertical que desce. Então esse tipo de design tem algumas diferenças. Por isso, normalmente, os carros europeus têm esse tipo de sign como o do filante. Então, chefe, fiquei curioso de repente. Nós acabamos de confirmar que os carros da Hyundai usam essa estrutura, certo? Sim. E a Genesis, marca premium nacional, também adota essa estrutura? A Genesis é assim. Parece que estamos falando da mesma coisa de 2 anos atrás. Mas a partir da Genesis eles usam esse método. Não deve ter um motivo para isso? Porque precisamos considerar a estabilidade. Estabilidade? Estabilidade de condução, estabilidade de controle. Nossa, Tem que considerar isso. Claro, entre os carros estrangeiros, sim, existem carros bons que usam o mesmo método de construção. Não é que não existam. porque pessoas muito talentosas fizeram isso do jeito certo. Então, os carros de alto desempenho comuns que vemos, e até mesmo os veículos premium aqui no país, preferem essa estrutura que você está vendo agora. Isso mesmo, apenas no caso do sistema McPherson. Uma versão mais avançada do McPherson? Ao migrar para um sistema mais compacto, temos o duplo A. E também o braço inferior. O braço inferior deixa um pouco a desejar. Eu acho que, já que o filante é um carro completamente diferente, pelo menos para o braço inferior, poderiam usar uma liga de alumínio, né? O que acha? Porque agora custa mais de 5 milhões a mais e a diferença chega a 8 milhões de won. Em vez do teto de vidro, eu tinha mais expectativa nisso, então... Talvez a estrutura precisasse ser diferente, penso nisso também. Não é simples de fazer, né? Acho que muitos dizem que seria melhor se esses detalhes e o Bongwang fossem mais emocionais. Isso mesmo. Foi um pouco decepcionante, então ficou desse jeito. E bom, durante o Grande Coleos, de certa forma, isso acabou ficando muito famoso por causa disso. A fabricante não revelou isso, mas nós descobrimos. Ah, sim, o sistema de direção eletrônica GF está instalado, certo? O MZPS está aqui dentro, cuidado com o dedo, chefe. Fica nessa parte, mas na verdade não é que tenham enfatizado se é tipo R ou tipo C. Ao dirigir de verdade, você sente uma firmeza no centro, uma sensação de segurança, na verdade, nem precisa falar muito sobre isso. E o que você queria era um manuseio linear, que se adapta ao formato da estrada, certo? O Grande Coleos mostrou bem esse tipo de manuseio, não é? O filante também está usando isso. E como usam peças de empresas confiáveis, não tem como não ser bom. E aquele BYD que dirigimos recentemente ficou ótimo depois que colocaram o GF, né? De certa forma, quando peças básicas de qualidade se juntam à incrível habilidade de ajuste dos engenheiros, o consumidor... Gosta... É assim que a pessoa sente, isso mesmo. Então isso também é uma coisa, mas agora, se é tipo R, hoje em dia é difícil encontrar tipo C, exceto nos carros compactos. Agora mudou para o tipo R, né? Pois é, mas em comparação com o tipo C, o tipo R melhorou bastante, mas não é só isso. Então mudou para o tipo R. Mudou e as montadoras nacionais usam MDPS tipo R, meu carro também é assim. No caso do novo Palisade também tem o R, né? Como é o tipo R? É do fuso de esferas, é o sistema por parafuso. Entrou com um sistema de acionamento por correia, que é um bom sistema. Sempre o mais recente. Mais recente. Sim, mas olha, mas a sensação não é de ser o mais recente. Então, como fazer isso de forma autêntica? Quem dirige esses carros europeus ou o Grande Coleos vai entender. Você dirige na estrada a 100 km por hora e quando pega uma curva suave na estrada, se você virar o volante exatamente como quer, precisa ter aquele ajuste fino. Mas em outros sistemas é preciso corrigir o tempo todo. Se virar um pouco, exagera. Aí precisa corrigir de novo, tornando desconfortável e cansativo. Se eu puder dar uma dica, ao ver em nosso test drive, se o Sr. Ben estiver com as duas mãos no volante, o carro não inspira confiança. Se dirigir com uma só, é porque o carro é confiável. É verdade. Tem gente que confunde isso com não estar prestando atenção. Meu carro está bom, mas se você experimentar outro carro, vai entender o que quero dizer. É verdade. Se você olhar, verá que o sistema de acionamento por correia da ZF foi realmente aplicado. Isso realmente nos surpreende. Impressiona. Eles capricharam no arranjo também. Eles embutiram completamente atrás do travessa. E em cima disso ainda reforçaram com mais uma travessa. A estrutura em H não termina aqui. Ela forma um quadrado, tipo um mini quadro auxiliar, sabe? Ah, aquela placa grande está dentro e entre elas... Encaixaram o MDPS ali perfeitamente. Deixaram instalado. Você está dizendo que o projeto em si foi bem feito? Isso mesmo, essa posição aqui, o posicionamento baixou bastante e o centro do MDPS também ficou bem mais baixo. Agora, sabe por que eu rio um pouco? Porque da última vez em um outro carro, esse sistema ficava do lado de fora, lembra? Isso mesmo. Tinha coisas penduradas fora, dava essa sensação. É isso. Você está falando daquela vez. Lembrei daquela marca, mas nós... O chassi dos carros europeus.
Como é quando você experimenta? Eles fizeram um ótimo trabalho de arranjo assim. Apesar disso, é plano e há pouco tempo nosso... Com o Arcadia, lembra como o MDPS estava bem posicionado e ajustado com precisão embaixo daquele carro grande? Era impressionante, era realmente grande, 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 mas mesmo assim conseguiram encaixar tudo perfeitamente lá dentro. Isso é tecnologia de empacotamento. E o agregado, o local onde o parafuso do agregado é montado, termina aqui. Olha, aqui. Sim, tem mais 2 aqui. Além destes, tem mais 2 ali atrás. Tem mais 2 segurando de cada lado. De cada lado, 2 onde está a mão do chefe na ponta, totalizando 4. São 4 segurando, certo? E qual é o motivo de fazer 4 assim? Porque esse parafuso do agregado, explicando de forma simples, o parafuso do agregado é desse tamanho, é bem grande. É desse tamanho. Então isso aqui entra, né? Entra e a rosca começa daqui. Aí segura aqui e esse espaço fica vazio. Ah, Aqui embaixo. sim, quando o carro recebe força lateral, o parafuso entorta assim. Isso... Como evitar que o parafuso se mova? Reforçamos com 2 aqui. Por isso colocamos aqui, certo? Quando o parafuso está colocado assim, se esse quadro estiver preso aqui com 2, a carga lateral que ele teria que suportar sozinho é dividida porque a estrutura de extensão também ajuda a se aguentar, então fica mais fácil. Uau, isso é engenharia de projeto, não é mesmo? Então, quando eu ligo para os clientes hoje em dia, eu digo para não fazerem esse tipo de instalação de insertos, essas coisas. Os carros de hoje em dia já vêm assim, sim. Antigamente, quando era mais folgado, né? Antes, sem esse reforço e tudo mais simples, sempre aviso os clientes para evitarem esse tipo de tuning hoje. Mesmo assim, continuam fazendo, mas como não altera nada, acabam colocando. É assim mesmo. Isso não é um pouco demais? Hoje em dia há muitos anúncios que prometem milagres. Nem tudo é assim, mas vocês precisam saber qual é o chassi do carro que vão comprar, certo? Por exemplo, se você fizer isso com o filante que está vendo agora, vai acabar levando uma bronca daquelas. Isso mesmo, realmente não é necessário. Mas, como sempre dizemos, a barra estabilizadora e as especificações são as mesmas usadas no Grand Coleos. Então, a especificação da dianteira é de cerca de 28 milímetros, certo? 28 milímetros. E se continuarmos falando sobre isso, acabamos criticando os carros nacionais. Mas o meu Palisade tem 24 milímetros, certo? Então, eu entendo que há uma diferença de 4 milímetros entre 28 milímetros e 24 milímetros. Qual a função da barra estabilizadora? A barra estabilizadora funciona assim. Ela fica entre as rodas. É uma mola que conecta as rodas à suspensão e a suspensão no meio. Se juntar tudo, vira uma barra longa. Certo, essa é a mola, mas quando a base se move, nosso caminho não é reto como um trilho de trem, né? Um lado pode balançar bastante também, né? Então a suspensão fica sempre torcida. Enquanto está rodando, né? Ela continua sendo torcida, mas o que acontece quando é torcida? Ela precisa voltar ao normal, certo? Tem que voltar ao normal. A barra estabilizadora gera essa força de retorno. Então, ele faz exatamente o papel de uma gangorra entre as rodas, certo? Então, dependendo da espessura da gangorra, dependendo do material da gangorra, certo? Isso faz diferença? Isso mesmo, essa força de restauração é rápida. Então, ao dirigir um carro bom, mesmo sem controles eletrônicos, ele mantém o nível e segue reto. Entendi. Então, 24 milímetros e 28 milímetros diferem em hardware, certo? E geralmente, quanto mais grosso, maior a força de restauração, correto? Mas isso não significa que quanto mais grosso, melhor. Tem que ser adequado ao porte e ao peso do carro, mas nesse caso, foi instalado de forma robusta e adequada. Por isso, quando falamos sobre conforto ao dirigir, os 3 elementos principais são a mola, o amortecedor e a barra estabilizadora, certo? Não é simplesmente que a barra estabilizadora precisa ser mais grossa, mas sim como o amortecedor e a mola são ajustados em harmonia com ela. Isso é o mais importante. Então, quando falamos sobre a força de recuperação, mesmo quando o carro tenta torcer a partir da posição normal, se esse componente for mais forte, ele vai segurar melhor e a torção será mais estável. A rigidez da torção da suspensão, criada pela mola e amortecedor, vem da barra estabilizadora. Lembra do Aston Martin que dirigimos? Ele tinha barra estabilizadora ajustável, certo? Era insano. Como são esses carros? Ao dirigir confortavelmente, a barra estabilizadora afrouxa e reduz a rigidez. Em alta velocidade, ela aperta e aumenta a rigidez. Esse é o sistema que usam, certo? Então, de certa forma, quando você sente aquele solavanco ou em situações como buracos, pode ser um caso muito extremo. De qualquer forma, quando o carro rola na diagonal em situações normais do dia a dia, a capacidade de recuperar rapidamente vem justamente da barra estabilizadora que fica na parte de baixo. Isso mesmo. Sway bar. Barra anti-rolagem. Barra anti-rolagem, os mais velhos também chamam de barra estabilizadora. É o mesmo nome, isso mesmo. Então é assim que está feito. Embora ambos os lados estejam bem cobertos, como mencionei na época do Grand Coleos, a tecnologia de design da bateria é realmente muito boa. A tecnologia é usada para posicionar bem no centro, certo?
Como é um sistema de potência híbrido, né, um trem de força, eles simplesmente abriram mão da tração nas 4 rodas e preencheram aqui. Mas, por outro lado, é uma pena que a tração nas 4 rodas não tenha um sistema híbrido. Pode ser uma desvantagem. Sim, isso é um pouco desvantajoso, mas a escolha da posição foi ótima. Normalmente ficava na parte central, sob o assoalho ou atrás do banco traseiro. Isso mesmo. E depois, a nossa cliente Ian Mott, que gosta muito da placa de dissipação de calor. Como já falamos tudo sobre a placa de dissipação, exceto o material, tente fazer essa espessura agora. Pois é. Viu como é robusto? Tem que ser feito assim mesmo para funcionar, tem que ser feito desse jeito, de verdade. Fizeram um ótimo trabalho. Sim, e se você olhar a linha de escape, pode ver que eles tentaram ao máximo mantê-la nivelada, então fizeram assim em formato retangular. Ah, é verdade, não é redondo. É retangular, até a curvatura do cano aqui é retangular, se você olhar. Ah, ficou. Correto, a curvatura foi feita em formato retangular para não reduzir o vão livre do solo. Eles realizaram esse trabalho de curvatura, é verdade. Agora que estamos aqui, A partir daqui, como sobra espaço, eles fizeram em formato cilíndrico. Pois é. até aqui atrás, parecia que era um design mais achatado, mas como começa a ter espaço aqui, mudou para o formato circular, né? Isso mesmo. E se você olhar aqui, desde o coletor de escape na frente até a saída, não tem nenhum espaço vazio no protetor térmico. As partes que ficam muito quentes precisam ser isoladas do calor, por isso estão completamente envoltas, né? Isso mesmo, sai assim e, na verdade, isso também acontecia no Gran Coleos. Quer dar uma olhada atrás? Vai assim, agora vamos para trás. Você consegue ver a estrutura do carro no meio, na parte de trás? Uau, nossa, aqui está completamente fechado. Este espaço normalmente parece bem vazio, não é? Apesar de parecer vazio, também foi feito um acabamento arredondado aqui. Fizeram realmente um ótimo trabalho aqui. Fizeram um bom trabalho, né? Oh, então isso não afeta tanto o desempenho do veículo, mas você ainda pode sentir esses pequenos desconfortos, né? Por exemplo, no verão ou mesmo normalmente, o chão fica meio quente, sabe? Porque o calor sobe. Então, nesse aspecto, eles fizeram um trabalho muito bom, sabe? O tanque de combustível também está bem protegido, essas coisas são realmente bem feitas. Acho que é realmente difícil ver esse nível de qualidade em carros populares. Sim, Acho que agora nós também deveríamos fazer pelo menos isso. nosso país. Os carros também. Então, Eu vi isso há 2 anos. nós... É impossível não se surpreender. Mesmo após 2 anos, ainda comentamos sobre isso. Porque continuamos os mesmos? Se tivéssemos mudado, seria. Naquela época era assim, mas continuamos iguais, certo? Ainda me surpreendo com essa suspensão até hoje. Agora vejamos a suspensão traseira. Vê. Atrás da suspensão tem um quadro auxiliar. É um sistema multilink, mas não completamente multilink, certo? Sim, não é um multilink completo. O braço arrastado, que serve de referência à manga de eixo, está ligado ao chassi, típica estrutura multilink. Na frente ele segura desse lado para segurar a roda traseira assim, certo? Este é o centro e com ele como eixo, a manga de eixo traseira se move, tomando-a como referência. Então ela se move com base nisso, mas se você olhar já sabe o que vou dizer, né? Uau, agora dentro deste formato quadrado grande tem uma placa dessas. No chassi, E dentro disso há uma estrutura que segura o eixo. E o método de fixação dessa placa também é por parafusos. são usados 4 parafusos. 4 parafusos estão sendo usados de forma estável. Você pode dar uma olhada na espessura deste aço aqui neste quadro, colocando uma camada extra assim, segurando o quadro junto e colocando isso no suporte. Imagina o quão firme isso vai segurar? Pois é, dá para dizer que adicionamos rigidez à rigidez. Isso mesmo. A gente só fixava as coisas direto no chassi, né? Se a gente fixa direto no chassi, o que acontece? Se fixar no chassi, a rigidez fica um pouco menor, né? Isso mesmo. Se não usamos essa peça e fixamos direto no chassi, é porque não tem base, só prende direto com 2 parafusos. Como fica a traseira? Ela fica instável, certo? Não é que isso sempre vai ficar instável, mas quando vocês andam em alta velocidade ou recebem uma força grande, aí sim, fica balançando, né? Isso mesmo. É nessas situações que a diferença fica bem clara, realmente. Isso influencia diretamente na sensação ao dirigir. Sim. E esta bandeja, o defletor, veja. Como descrever esta bandeja? Sobre o tamanho, minha mão, a do Sr. Ban é grande, Como você pode ver, mesmo usando uma luva tamanho grande, ela fica apertada em mim. é bem maior que uma melancia, um tamanho impressionante. Sim, o defletor cobre toda a bandeja de suspensão e esse espaço fica vazio, certo? Para evitar a entrada de ar e turbulência, o difusor foi feito liso para o ar sair suavemente. Nos carros nacionais, onde começa isso? Carros médios nacionais ainda possuem defletores pequenos. Não é nem nos médios, você tem que ir para a Gênesis para ter isso. Eles fazem assim porque é necessário. Se não fosse, por que fariam algo invisível? Eles estão fazendo um bom trabalho. Agora,
O estabilizador traseiro, a barra estabilizadora traseira também é igual à do Grand Coleus, mas uma coisa que precisamos observar é que eles não economizaram no custo da barra. Porque o ponto de fixação da barra estabilizadora começa na manga de eixo. Aqui fora está a manga de eixo e à frente a parte prateada. Olhando abaixo, há uma placa de disco. Está conectado à manga de eixo. Ligaram uma manga de eixo à outra. Da manga de eixo até o outro lado, ligando a manga de eixo e estendendo até o final da manga. Sim, qual é a vantagem de ser longo? Funciona como uma alavanca em ambos os lados. Como a alavanca fica mais longa, é possível ter um controle um pouco melhor. Carros nacionais, até a época do Max Cruz, usavam uma barra longa, conectando uma manga de eixo à outra. De uma ponta a outra, sim. Atualmente, todos usam barras curtas. Por que usam barras curtas? Parece que você está segurando algo. Seguram assim, bem curto. Esse serve para carros grandes, pois agora eles são maiores. Mas não, está muito curto. Sim, ainda assim, entre os nacionais esse é o maior. Esse é do Palisade, né? Então, aqui surge uma dúvida. Fazer mais largo ou mais estreito tem diferença de custo e vários outros motivos. Mas qual é a diferença? O principal é o custo, certo? O custo. E tem alguma vantagem em fazer mais largo? Qual é a vantagem de fazer mais largo? Olha, esse aqui é um tipo de mola de lâmina tipo gangorra, certo? Sim, ela realmente trabalha nessa ponta aqui. Sim. Então, quanto mais se move aqui, mais torce, e se você segurar no meio, essa largura fica um pouco menor. Certo, é como sentar na frente de uma gangorra, isso mesmo. Como o movimento é curto, o controle muda. Curioso é que o Genesis segura mais largo. A Genesis provavelmente sabia de alguma coisa. Então eles não fazem as coisas de qualquer jeito, por isso não fazem de qualquer jeito. Agora, o resto é igual ao método tradicional. Sim. O tamanho da parte traseira da travessa, como já mencionei na época do Grand Coleus, é realmente muito resistente. Além disso, há reforços de solda e peças adicionais. Isso aqui também é assim. As partes que recebem força também foram reforçadas. Uau, é mesmo. Isso aqui faz parte de uma estrutura, certo? Tudo junto forma uma única estrutura retangular. A parte de trás é resistente. Disseram que o Grand Coleus tem traseira mais firme, certo? O filante também é assim. Como tem uma estrutura resistente, para nós, humanos, parece mais firme. Se pensarmos no conforto ao dirigir, em vez de ser macio, dá uma sensação mais rígida. É assim que essa sensação é transmitida. Parece firme, né? Isso é ideal para o carro. Sendo um pouco firme, até em viagens longas, você se cansa menos e garante estabilidade e segurança. É muito melhor, então nesse aspecto é realmente bom. Sr. Ban, sim, uau. Depois de 2 anos, depois do Grand Coleus, agora também vimos o chassi do filante. Basicamente, eles fizeram uma ótima suspensão e agora até fizeram o filante com ela. O desempenho de condução também está sendo bem avaliado. Acho que ninguém diz que o desempenho de condução deste carro é ruim. Então, tem uma coisa que me faz pensar. Com a adição do filante, agora temos 3 versões. Basicamente, temos a versão a gasolina que você pode escolher, depois o tradicional SUV Grand Coleus e, por fim, o mais novo SUV de luxo, o Filante. Com base em quais critérios seria melhor escolher? Acho que realmente vai ser uma decisão difícil. Primeiro, o Grand Coleus parece ainda melhor em termos de custo-benefício, especialmente depois de ver o Filante. Porque mantém quase a mesma estrutura. Ele já era muito bom em custo-benefício antes, mas na verdade, esse aqui é praticamente uma versão Calligraphy do Grand Coleus. Calligraphy? Verdade. É uma versão mais avançada, mas vendo isso, o Grand Coleus parece ainda mais interessante. Então, o Grand Coleus é definitivamente o rei do custo-benefício. Agora, sobre as 2 versões do Grand Coleus: gasolina, tração nas 4 rodas, tração nas 2 rodas e híbrido. Isso realmente me faz pensar. Evite a versão a gasolina com tração nas 2 rodas, né, se possível. Fale sobre o custo-benefício, por favor. Porque o preço do Grand Coleus em si já é bom em termos de custo-benefício, é o mesmo preço do Sportage. Então, se você colocar a tração nas 4 rodas, inclui transmissão iSim de 8 marchas de luxo. Deseje o câmbio iSim de 8 marchas. Assim, optar pela versão a gasolina com tração nas 4 rodas e esse câmbio oferece o melhor custo-benefício. Já recomendei a dezenas de pessoas que preferiam a versão a gasolina. Optem pela tração nas 4 rodas e câmbio iSim de 8 marchas. E eles gostaram? Sim. Então, do ponto de vista do híbrido, inevitavelmente temos que comparar com os carros nacionais. E ele é mais refinado e, na verdade, parece ter pelo menos uma geração de diferença. Agora... O que é uma geração? Eu tenho um Santa Fé, sabe? Não, como você pode falar de forma tão direta assim?
Ah, é mesmo? Bom, eu comprei com meu próprio dinheiro, então se meu carro não for bom, eu vou falar, não é? É um Santa Fé híbrido com motor elétrico e a combustão. Isso também é verdade. O carro que você comprou é de nova geração, não é? Bom, tanto o Palisade híbrido quanto o Santa Fé estão sendo vendidos. Na verdade, as pessoas que dirigem carros híbridos sentem na prática o motivo de comprar um híbrido. Primeiro, na estrada, os carros a gasolina também têm um bom consumo de combustível, mas e quando você segue um carro híbrido no trânsito da cidade? Vocês inscritos sabem, né? Eles andam bem devagar e travados. Especialmente os híbridos coreanos, mas esse aqui não é assim, ele anda como um carro elétrico. Então, nesse modo de aceleração e desaceleração, esse aqui é muito melhor. A sensação também é muito melhor. Sim. E o último filante? No caso do filante, eu não sei. Hoje nós pegamos esse carro e toda a família foi comer, né? Mas mesmo lá, as opiniões se dividiram. É diferente, sim, é diferente. Até mesmo o mestre dos carros achou diferente. Sim. É verdade. Então, isso é algo que vocês podem decidir, mas eu acho que vou comprar o filante. E o diretor ainda prefere o SUV tradicional, certo? O espaço da segunda fileira e do porta-malas também foram considerados muito importantes. E também, em relação ao custo-benefício, experimentem os dois carros, deem uma olhada no interior de ambos, façam um test drive e, de acordo com a sua situação, acho que comprar aquele que oferece o melhor custo-benefício é uma boa opção, certo? Confira os pontos citados pelo especialista e teste os dois veículos para ver: esse é o meu carro? Se gastar seu dinheiro assim, não vai se arrepender. E precisa experimentar o Santa Fé, Sorento e Palisade híbrido, certo? Tem que experimentar. Senhor Mahjong, hoje a Renault lançou o novo filante e, após muito tempo, trouxe novamente um SUV topo de linha ao mercado nacional. Mesmo assim, eu gostaria de aplaudir o fato de que vocês não param em um só lugar, continuam criando coisas novas e desenvolvendo produtos cada vez melhores. É verdade. Em termos de competitividade do produto, antigamente a Renault e a Chevrolet não conseguiam acompanhar a Hyundai e a Kia. Realmente não conseguiam acompanhar. Mas agora, começando com o Grand Koleos, eles estão criando uma competitividade de produto impressionante. Agora tem outro modelo. Se continuarem lançando carros assim e melhorando, esses modelos também ficarão mais competitivos. Pois é. Por isso, o mercado deve ter concorrência livre. Senhor Mahjong, muito obrigado pela análise detalhada de hoje. Acho importante considerar o que foi dito ao comprar. Sim. A suspensão que me impressionou há 2 anos ainda está ótima agora, e isso me impressiona ainda mais. Mesmo se eu mostrar agora, está tudo bem. Foi isso que eu disse quando falamos sobre o Volvo. É realmente um carro com mais de 10 anos, mas ainda é bom comparado com os carros atuais. Ele também usa a plataforma CMA, que é da linha Volvo, e como foi bem feito, até hoje continua sendo usado com algumas mudanças e melhorias. Mesmo assim, não fica atrás dos carros coreanos mais recentes. Então... Hoje o diretor trabalhou duro. Obrigado. Em breve traremos um test drive e vídeo da suspensão. Vamos nos despedir juntos. Obrigado. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novidades de carros. Obrigado.